Vamos falar do Vasco? Eu acho que a nossa manchete para o Vasco ela é apropriada porque o time está numa realidade do campeonato estadual muito dura, foi completamente dominado, pelo menos foi assim avaliado pelos nossos comentaristas, pelo Flamengo no fim de semana. Então, natural que a gente olhe para o Vasco iniciando a Copa do Brasil contra o União Rondonópolis, e mesmo o rival sendo um rival modesto, fraco, quando você olha para o Vasco, eu acho que o Vasco está em alerta. Mas, por exemplo, se você olhar o primeiro tempo do jogo, naturalmente, teu comentário tá perfeito. Se você olhar até os 25, 30 minutos do segundo tempo, você pode ter uma esperança de melhora, né? Basta que algumas coisas se encaixem. Eu conversava com o Roger, que estava fazendo o jogo comigo, estava dizendo o seguinte, todos os jogadores que voltaram, né, da Europa, né, para os grandes clubes e que já têm uma experiência grande, todos eles mostraram, principalmente em termos físicos, uma evolução quando voltaram. Por exemplo, o caso do Neymar agora. Tudo bem, Neymar é fora da curva na parte técnica. Mas todos eles mostraram uma evolução na parte física. E eu vejo que o Coutinho, que a gente, na hora que ele voltou, todo mundo falou, pô, que legal, o Coutinho está voltando. Mas até agora, eu acho que ele tem 6 meses, né, do retorno dele. Eu ainda não consegui, né, ver aquele Coutinho, não que foi embora, porque já era garoto, estava no auge, mas daquilo que eu acho que ele pode dar para o Vasco, por alguma razão que eu não consigo identificar, entendeu? Eu só vejo que os outros que voltaram, por exemplo, Lucas, o próprio Neymar, quem mais voltou? Oscar, que jogam nessa posição, que é onde o cara se torna uma figura principal de todo o mecanismo que vai funcionar. E eu vejo que o Felipe, até agora, ele não conseguiu. Não sei se está faltando força, porque o jogo dele é um jogo extremamente técnico, que ele precisa de força física para que essa técnica dele possa superar. Eu tenho a impressão de que todos esses nomes que você citou, eu não fiz o levantamento de dados aqui, porque estamos ao vivo, mas eu tenho a impressão que de todos esses nomes que você citou, o Felipe era aquele que já fora do Brasil vinha tendo mais dificuldade de ter sequência de jogos. Então ele repete aqui aquilo que já... O Neymar vinha machucado, então o Neymar é caso à parte. Mas o Felipe repete aqui a mesma dificuldade que ele vinha mostrando fora, de conseguir jogar com frequência. Eu acho que existe alguma coisa, não digo na parte técnica, na parte física, pelo menos do que eu tenho visto. E ficou muito acentuado isso no jogo do último sábado. Por quê? Porque a gente via que não tinha desenvolvimento a jogada que ele estava fazendo. Entendeu? Até mesmo, vamos dizer, no desarme, com essa molecada que é toda rápida, dinâmica, que tem sede de roubar a bola do adversário. Quer dizer, ele estava perdendo esses duelos. E isso aí precisa recuperar, até mesmo porque a gente sabe que se ele tiver em condições, ele vai ser fundamental para que o Vasco possa... E a arrumação que foi dada pelo Carille no segundo tempo mostrou, né, que pode fazer alguma coisa diferente. Dá para passar uma borracha naquele primeiro tempo. O Vasco não ganhou um rebote, nem ofensivo nem defensivo. Ele não conseguia sair com a bola lá de trás. Mas a gente exibiu o mapa de calor. Eu vi. E foi aquilo mesmo. Era uma tal de ligação de bola direta. Ela batia e voltava. E a gente viu o pobre do Verratti correr atrás de 3 zagueiros o tempo todo. Aquela falta de agressividade na hora que estava sem a bola, não é você chegar para dar... Não, é você encostar. Não acontecia. Perdeu todos os rebotes, ofensivos e defensivos. Quando isso acontece, alguma coisa está... E eu me lembro que no final do primeiro tempo eu falei, precisa do Carille dar uma arrumada nisso aqui, senão não vai ser um problema grave, porque a quantidade de jogadas que foram criadas, né, não foram aproveitadas, mas que foram criadas, era um problema. E terminou ajustando no segundo tempo. Foi interessante, né, mas que ele conseguiu ajustar sem mexer no time, né? Só as peças. Exatamente, porque assim, normalmente depois de um primeiro tempo daqueles que a gente viu do Vasco, o natural seria o técnico trocar 1, 2, 3 jogadores, né? Você sabe quem era o primeiro? Que normalmente, quando acontece isso, o primeiro que dança é o mais jovem, né? O Zuccarello. O pobre do Zuccarello não jogou, mas ele não tirou. Em compensação, o moleque no segundo tempo começou a fazer teve uma outra função, né? Tirou ele do lado, botou ele para outro, que começou a aparecer aquele jogador promissor que a gente sabe que pode... Isso foi bem interessante. Aqueles 20, 25 minutos ali... Foi até a parada técnica, né? Acho que o Felipe deu uma arrumada com... Aí o Felipe tira... Aí você vê o banco de um e o banco do outro. 3 jogadores do nível e coloca 3 quase do mesmo nível. Então, é isso que aí é o ponto que eu ia entrar no Vasco em alerta. Assim. O Vasco, por questões financeiras, por questões administrativas,
o Vasco não consegue dar ao Carille e para o torcedor um elenco à altura da camisa do Vasco. Você olha para o banco, o Maestro falou agora, enquanto o Felipe ia colocando Cebolinha em campo, Alan em campo, Luiz Araújo em campo, o Carille olhava para o banco e não tinha muito o que fazer. Não tinha, tirava um volante, botava outro volante, tentava abrir um pouquinho o time aqui, um pouquinho aqui, mas ele não tinha tantas peças e não tem tantas peças. Ainda deu o azar de, no ano passado, o Vasco perdeu o Adson e o David, que eram jogadores que ajudavam pra caramba, jogadores com características que hoje o Vasco não tem. Olha, que são jogadores pelo lado. Que o Vasco tem em todas as posições, para corroborar o que você está dizendo. Então, assim, agora tem o Rayan voltando. O Rayan vai ajudar bastante, né, da seleção sub-20, que foi campeã. Mas ainda assim é pouco. Então, ele precisa usar o que tem. E o que ele tem são vários jogadores de meio campo. O que ele tenta fazer? Preencher o meio campo e tenta soltar os laterais, que tem boa qualidade. Casos do Piton, do Paulo Henrique, do próprio Puma, tem um bom apoio e tal. E tentar colocar essa bola na área para o Verratti cabecear, que foi uma jogada que o Vasco fez e o Verratti cabeceou no travessão no segundo tempo. Mas o alerta, eu acho que é o alerta pelo momento técnico do Vasco e acho que pelo elenco que o Vasco tem hoje. O Vasco precisa se reforçar. O Vasco não tem as peças que o Carille precisa, até para modificar o jeito do Vasco jogar. Ele troca um jogador por outro e acaba ficando 6 por meia dúzia. E aí quando busca um jogador que você olha esses nomes, poderia ajudar pela entrega, pela frequência com que ele consegue jogar, aí ele entra numa dividida com o Galo e o jogador, o Rony. O jogador foi pro Galo. O Bruma, que o Vasco estava negociando o Benfica, pegou. Perfeito. Então, é uma questão financeira importante. E aí, nesses casos, quando você não tem dinheiro, você tem que ter criatividade. O que não dá é para o Vasco olhar para o banco e não ter peça para mudar o jogo. Às vezes até eu juntaria a criatividade com humildade, de você saber que não dá para você competir, às vezes, com adversários que têm elencos maiores. Então, você fica numa posição, né, de meio de franco atirador. Eu até falei isso no jogo, eu falei... A obrigação desse jogo de hoje é única e exclusivamente do Flamengo, né? Pela campanha que fez, pelo elenco, por tudo aquilo ali. E talvez para o Vasco seja mais leve, né? Independente da rivalidade de jogar um jogo como esse, que se eu perder, tudo bem, só não vou perder, né, sem dignidade, como já aconteceu há algum tempo atrás, né? E quando a gente vê o primeiro tempo, diz assim, poxa, acho que a gente está vendo a mesma história de algum tempo atrás. Bom, acho que a gente precisa dar uma boa notícia para o Vascaíno. Vocês não ajudaram muito, né? O Vasco joga em casa. O Vasco joga em casa. Vai jogar em Cariacica, né? Jogar em Cariacica, só vai ter torcida do Vasco. É um lugar mais conhecido por todo mundo, né? Todo mundo já jogou lá. Acho que o jogo, se fosse no Mato Grosso, também teria mais torcedores do Vasco, né? Não tem susto mesmo que fosse lá. Então, eu acho que isso aí é um grande alento para esse momento, né? Não é que isso vai resolver a vida do Vasco nas fases seguintes. Eu acho que o Vasco vai passar hoje por conta dessa facilidade. Mas o problema crônico está aí. É um problema de elenco, claro. E a situação e os problemas financeiros e, consequentemente, de elenco não são de hoje. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011, derrotou o Coritiba naquela ocasião. E de lá para cá, o Vasco foi eliminado 3 vezes antes das oitavas de final. Caiu para o Vitória, caiu para o Juazeirense, caiu para o ABC. São as vezes em que o Vasco foi eliminado antes das oitavas de final. Conseguiu chegar 4 vezes às quartas e a melhor campanha que o Vasco fez, desde que foi campeão, foi a do ano passado. Chegar na semifinal da Copa do Brasil. E ano passado... com drama, teve empate com Água Santa para os pênaltis, Fortaleza foi nos pênaltis. Com drama. Foram 3 decisões por pênaltis, com né? muito drama. Atlético Paranaense nos pênaltis, na Arena da Baixada. Exato, com mas passou, muito drama. O que importa é que passou. Sim, sim. Só para mostrar que não é de hoje, né? O Vasco em 3 ocasiões caiu antes das oitavas da Copa do Brasil, né? Então eu acho assim, o torcedor do Vasco olha para a Copa do Brasil e fala, cara, é uma competição que a gente tem uma condição de um pouco mais longe, assim, é um mata-mata, imprevisibilidade, ano passado bateu na trave. E por outro lado ele está preocupado por aquilo que ele tem assistido e por aquilo que ele vê no elenco. Vamos lembrar, você queria dar uma notícia boa para o Vasco? Vamos lá. Sim. Não é uma notícia, é uma lembrança boa. Vamos lembrar o título do Vasco de Copa do Brasil, 2011, quando o Vasco levantou o seu último... O presidente era o Dinamite. Era o Dinamite. Dinamite.
Isso aí. Era o Roberto. É E isso o time era um timaço. Tá querendo dizer que... Fernando Praz, Fagner, Dedé, Anderson Bota Martins, o pôster. Ramon, nosso Ramon. Bota o pôster. Tinha Alain, Rômulo, Dedé. Felipe, Alexandro, Éder Luiz, Felipe Bastos, que é o nosso companheiro aqui também. Praz Fagner. Praz, eu falei Praz. Wagner. Ramon, é só gente nossa. só nossa, Em pé. Praz, Elton, Eduardo Costa, Rômulo, Newton tá ali Dedé, também, não tá? Felipe e Alessandro. Agachados: Márcio Careca, Anderson Martins, Bernardo, Felipe Bastos, Fagner, Diego Souza, Alec Gol, Ramon, Alan e Éder Luiz. Era o time do Vasco. Tinha o campeão. Felipe ali também, né? Sim. Vou até botar o campinho de como é que timaço, era um timaço. Bota o campinho de como esse time jogava. Ricardo Gomes era o técnico. Agora, Eu fiz a final contra o Coritiba. Foi um jogo espetacular no Couto Pereira. Você estava também, né, Maestro? Então acho que você vai aparecer no baú. Será? Acho que você vai aparecer nesse baú. Então você está querendo sugerir, Maestro, que quando o Vasco tem jogador ídolo, claro que eu não quero comparar o Roberto com nenhum outro ídolo do Vasco, mas você está querendo dizer que quando o Vasco tem jogador ídolo, ele chega longe na Copa do Brasil, na presidência? É uma boa... O Pedrinho foi ano passado. Foi, também acho. Eu achei a campanha do Vasco muito boa, cara. O Vasco caiu no segundo tempo pro Galo, até o último minuto estava competindo. Tava jogando melhor do que o Galo em São Januário. A gente estava lá em São Januário, né? Fiquei até surpreso do clube ter... O Hulk tirou da cartola um chute. Golaço. O jogo ia pros pênaltis. Fiquei até surpreso do clube ter considerado a temporada abaixo da expectativa, trocado o comando, porque para mim ela foi acima da expectativa. Mas a gente vai lembrar agora dessa conquista do Vasco, o último grande título do Vasco, que é a Copa do Brasil de 2011, e o baú do Seleção leva vocês até lá. Quanto vale estar perto do time que se ama? O preço pode ser alto, como ficar espremido para entrar no estádio, ou até mesmo ser barrado no portão por conta de um ingresso falso. Mas os vascaínos que entraram no Couto Pereira eram testemunhas de mais um capítulo inesquecível da história do Vasco da Gama. Bastava ligar a câmera. Tanto grito que dava para fazer um exame na garganta. 3.400 vozes, representando milhões, todos com a mesma certeza. 8 graus no termômetro, mas o Vasco é quente. Vocês não estão com frio, não? Não, frio nenhum, irmão. Pelo Vasco vale tudo, irmão. Tudo! Vasco, Vasco, Vasco! Não avisou em casa que vinha pro jogo? Avisa então que não vai voltar. Mãe, não se preocupa que se o Vasco ganhar, eu vou morar aqui, não vou mais voltar não, tá tranquilo. Uma corrente tão forte que ali no meio, espremido, olha o Giovani, campeão brasileiro em 89. Hoje eu me sinto melhor aqui porque lá estão bem servidos. O Vasco ganha hoje, o jogo e ganha bem. Pedrinho, outro campeão. E hoje, apenas mais um torcedor. Vamos torcer para que dê tudo certo. E aquela vontade de aparecer diante das câmeras some no primeiro minuto de bola rolando. E isso até o Vasco sair na frente. O gol na arquibancada vascaína. Emoção, choro, aquela certeza de que nada mais poderia tirar esse título. De repente, mãos na cabeça. A festa é do outro lado. Pode conferir na TVzinha o replay. Era um empate. Quando a massa verde do coxa explodiu de novo, o que pensar? Seria mais um vice? Mais um quase? Mais uma batida na trave? Não. Éder Luiz, num gol improvável, fez a massa explodir de novo. E como numa montanha russa de emoções, lá está o coração pulsando, batendo, desolado. O que dizer? Que gol foi esse? Um pesadelo. 3-2 Coritiba. Mais um gol e o Vasco ficaria pelo caminho. Diego Souza e Felipe não aguentaram ver os 15 minutos finais da partida. Mas eles, os torcedores, viam e choravam a cada minuto que faltava. O tempo como adversário. Para quem esperou tanto, mais uma eternidade. Fim do sofrimento!
O Vasco é campeão da Copa do Brasil e os vascaínos podem chorar de alegria. Em poucos segundos, lá estavam os heróis, prestando a devida homenagem a quem esteve sempre ao lado do time. Festa com a torcida, com a cruz de Malta no peito e no coração. Um jogo digno de final, Vasco campeão, Libertadores. 8 anos sem título, a torcida merece, cara, porque eles sofreram demais. Vamos! Eles sentiram, sofreram. 8 anos, e aí conseguimos dar essa alegria pra eles. Tomara que daqui pra frente essa torcida só tenha alegria. Os jogadores vão lá para o outro lado receber a taça e voltam de novo para eles, para mostrar, é de vocês, os 3.400 do Couto Pereira, que viram a história e vão poder contar para os outros milhões que o Vasco é grande. Ramonzinho ali também, feliz Caí da do vida. baú para botarem a reportagem do Jorge, que hoje é nosso diretor. Alguém quis dar uma homenagem no diretor. A gente de bobo não tem nada, né, cara? Alguém quis dar uma... A gente de bobo não tem nada, né, cara? Vocês também. O jogo de hoje é contra a União Rondonópolis, que é um time do Mato Grosso, vai ser em Cariacica. E a gente vai a Cuiabá. Por quê? Porque o Gabriel Barros, em Cuiabá, vai contar pra gente sobre esse adversário do Vasco, União Rondonópolis. Qual o tamanho do perigo pro Vasco? Um pouco mais sobre a tradição, a história desse time que hoje está no caminho do gigante carioca. Gabriel, boa tarde a você. Bem-vindo à Seleção. O que você conta pra gente do União Rondonópolis? Acho que ele não está escutando, né? Eu acho que ele não está escutando mesmo. Quando você começou a falar, eu fui achei que era repórter há delay. muito tempo. Quando eu acho você que ele começou não a tá falar, escutando ele mesmo. já falou assim, ó, eu não tô ouvindo. Eu acho que vamos tentar restabelecer contato com ele daqui a pouquinho, né? Não, enquanto eu não tenho aquela cabecinha. Eu achei que era delay, né, cara? Não, mas tá muito longo. Nem no Japão tem um delay dele. Vamos, daqui a pouquinho a gente traz as informações do adversário do Vasco e do adversário do Galo. O que o Gabriel pode dar pra gente, por exemplo, que a gente não tem tantas informações, né? E naturalmente a gente vai assistir o jogo. Por exemplo, com quem o Vasco deve se preocupar, né? Vamos dizer, do time do Rondonópolis, o atacante, o meio-campista, se o goleiro é bom, se os laterais atacam. Isso aí que a gente não tem muitas essas informações, que vai ser legal, até porque na hora de assistir a gente vai ter já Perfeito. alguma coisa. Daqui a pouco, produção. Não está